gente. É um prazer estar aqui com vocês. Rafael Barro, o Nelton tem a história na mão e trabalha com a esperança. E eu tenho a esperança de ter o Nelton como meu parceiro no Senado da República. Muito bem. Nós precisamos de representações que tenham consciência da importância do Brasil, das nossas empresas, dos nossos trabalhadores e, acima de tudo, tenham consciência que o nosso Brasil tem que ser um país generoso, como Foz do Iguaçu é generosa com todas as pessoas que aqui chegam. Eu quero saudar de maneira muito carinhosa todos que estão aqui. Uma saudação também muito fraterna aos partidos políticos, às lideranças que estão aqui, inclusive que militam nos mais diferentes movimentos. Poder saudar de maneira também muito, eu diria assim, até afetuosa. Num domingo, ter tantas pessoas, homens e mulheres e jovens, num encontro como esse. Isso é raro. Por isso, festejo sim. Festejo porque eu estava fazendo a campanha de deputado federal depois de 16 anos sem disputar a eleição. Tinha prometido para mim mesmo morrer fazendo política, mesmo desmandatado. Mas olhando a questão nacional e sentindo a situação estadual, está aí a minha companheira Luziane, que quantas vezes eu me sentia xingando a televisão, mas não era a televisão que eu tinha que xingar, não era o noticiário dos desmandos que eu tinha que xingar. Descruzar os braços, sim, e voltar ativa. E de repente, em menos de 48 horas, eu saí de candidato a deputado federal para ser quase candidato a governador, e aí, no final, ajustando essa postura de construir uma via competitiva para evitar que os mesmos continuassem depois de 8 anos, porque do mesmo sai a mesmice, e da mesmice só sai o mesmo. A mudança está na essência dessa diferença de compromissos, de seriedade, de responsabilidade cívica. E nós estamos ajudando a construir a proposta de um projeto de Estado para o Paraná. E, no entanto, nós tivemos a frustração de ver uma candidatura que, na verdade, acabou decepcionando a tantos. Mas nós tivemos a coragem de não nos submetermos ao velório. Reagimos, sim, numa convenção do PDT, num domingo. Já no dia seguinte, nós estávamos prontos para o que der e pudesse acontecer, porque missões são missões que elas acontecem principalmente na adversidade. É na adversidade que nós temos que muitas vezes compreender que não é a mosca que pode picar para você ter esse projeto pessoal, aquele outro. É o interesse maior que está em jogo, porque só os projetos coletivos fazem história. Os projetos individuais não fazem história. São muito efêmeros e o tempo acaba corroendo. E aí é a felicidade de nós podermos fazer esse consórcio. De repente, ver que foi possível essa costura acontecer. É nesse sentido que eu tenho a presença muito forte de Vera Arruda, que nós estamos diante de uma possibilidade de que aqueles que não tinham quem votar, têm em quem votar. Mas, ao mesmo tempo, as nossas mãos estão carregadas de experiências, de compromissos e de seriedade. O Palácio Iguaçu se transformou, nesses últimos anos, no endereço não dos paranaenses, não da esperança, não das transformações, não de um projeto de Estado, mas se transformou no endereço dos oficiais de justiça e tantos processos que lá chegaram. A todo momento tem novidade. Ontem um importante advogado me dizia: aguarde que tem mais coisas semana que vem. E querem ser senador da República para ter imunidade parlamentar? Se não tivessem culpa de dizer: não aceito nem disputar a eleição, coloco todas as minhas contas, todo o meu presente e passado à disposição para julgamento.
mas estão atrás de muito mais de imunidade parlamentar. Por outro lado, eu tomo a liberdade de dizer a todos que estão aqui que tenho o prazer de conviver, por exemplo, com o Roberto Requião. Lá atrás, quando inclusive foi candidato a prefeito de Curitiba, nós estávamos numa dissidência dentro do MDB para poder tê-lo como candidato a prefeito de Curitiba. Depois tive a alegria de conviver como candidato a vice-governador do estado com o Roberto Requião em 1998. O nosso relacionamento, portanto, é um relacionamento que tem causa. E quando as causas, elas acontecem, elas não envelhecem. Então não é uma casualidade nós estarmos envolvidos com tantos que têm causa. Não é uma casualidade. É uma necessidade para o Paraná. Mas ao mesmo tempo, quando o Requião, por exemplo, agora ainda na primeira entrevista coletiva que tivemos de lançamento, portanto, dessa nossa coligação, o nosso senador Roberto Requião, que outro dia até brincaram dizendo que até lá dentro do Palácio Planalto, quando o Requião fala no Senado, faz silêncio. Porque é um Requião de R de responsabilidade, e o Roberto Requião R também de muita responsabilidade, mas tem muito respeito. Já foi dito aqui, até os adversários deles respeitam o Requião. Maristela me dizia, a esposa, que recentemente chegou até alguns ruídos dizendo que não se elege mais. E ela voltando a contar para nós que agora no aeroporto, na rua, onde estiverem, é gente tirando fotografia, cumprimentando o Requião. Que sei por quê? Porque a seriedade começou a ter eco no Brasil. Não é apenas ser um novíssimo, como alguns estão querendo ser novíssimo, quando na verdade construíram também a chamada bancada do nosso camburão lá em Curitiba. Que jamais nós vamos ter um bobato nesse tipo de posição. E aí querem se colocar como novos hoje. E aí de repente vem uma proposta de uma candidatura do nosso Arruda. E ele tem um nome que dá uma extraordinária construção poética em rima. Arruma Paraná, Arruda. Arruma, Arruda. O nosso Paraná. Por isso eu quero dizer para vocês que riqueza ter também uma mulher na vice e professora. Ele está dizendo às professoras, aos professores, aos pais e aos alunos de que no governo do Arruda vai ter uma avenida aberta diretamente ao Palácio Iguaçu e não vai ter que pagar pedágio para poder decidir a melhor política de qualidade para a educação do Paraná. Por isso minhas homenagens a essa presença da Eliana nessa chapa. Quero rapidamente dizer que quando eu comentava que o Requião disse precisamos ter no Senado 2 senadores da soberania nacional. Muito rapidamente, nós não temos no Brasil um projeto de nação, já chegamos muito perto. Já chegamos muito perto, ao ponto da Coreia do Sul copiar do Brasil na década de 50. Saiu numa guerra e olhava a Petrobras sendo criada, a Eletrobras com um projeto que infelizmente o Congresso da época atrasado não aprovou, foi surgir alguns anos depois, o BNDES, que na época ainda era só o BNDE, não tinha o S. Começaram a olhar a Fábrica Nacional de Motores. Como é que o Brasil está querendo fazer um caminhão, um carro, o motor do navio, da indústria, o motor, inclusive dos pequenos aviões que já estavam acontecendo com a aeronáutica, porque tinha uma Fábrica Nacional de Motores para aproveitar o nosso minério e construir a nossa inteligência, e disseram naquela época, Getúlio Vargas e outros, nós não podemos trazer montadora, nós temos que criar a inteligência do motor. E foram buscar na Alfa Romeo e construir no Brasil a Fábrica Nacional de Motores, e nós começamos a ter o FNM. Pouco tempo depois, quando eles se suicidam, o que eles fizeram? Acabaram com esse projeto. Hoje nós só temos montadora. A Coreia é o contrário. Bem-vinda aqui, a Ford quer vir? Bem-vinda, 51% nosso, 49% de vocês. E hoje o nosso carro, que inclusive eu tenho, é coreano. Nós nunca mais vamos ter carro brasileiro, porque perdemos a corrida da indústria automobilística. Agora poderemos ter sim.
inteligência do veículo, do carro, etc., do motor, não é mais o motor, é a bateria. É outra revolução automobilística em curso. Para isso tem que ter projeto de nação. Para onde é que nós vamos? Como é que é possível nós termos um projeto dos banqueiros, do sistema financeiro funcionando dentro do Brasil? 21% de lucro dos bancos no ano passado. No mesmo ano, 3 milhões de desempregados. De que lado está o Banco Central? De que lado está o governo? Dos banqueiros ou do povo do Brasil? Ou muda. É preciso que a gente passe a ter compreensão do que significa um projeto de nação, que vai repercutir em todos os estados e todos os municípios, no comércio e na indústria e qualquer outra atividade, nas cadeias produtivas, fazer aquilo que Darcy Ribeiro tanto nos ensinou. Cada vez mais as sociedades vão estar divididas entre aquelas que produzem sementes e aquelas sociedades que comem frutos, porque não produzem sementes e sempre vão depender dos outros. É um grito de soberania nacional, mas é acima de tudo também a certeza de que um país que tem todas as possibilidades de ser uma potência não pode ficar dominada por interesses escusos, que inclusive levam a você ter o que temos hoje. Eu saio da questão nacional e volto para o Paraná para terminar. Em 8 anos do governo do Estado, não tivemos mais do que 50% de inflação no país. E nesse período nós tivemos 147% do aumento da água, 145% de aumento da energia. Para quê? Se nem a inflação estava, portanto, sufocando, porque ali estava muito mais o interesse dos acionistas, muitos deles estrangeiros, mas muito estava ali o interesse dos próprios diretores para fazer a distribuição de lucro, para fazer a distribuição de dividendos. E aí eu pulo para o nacional. O sistema financeiro e o sistema bancário é tão complicado no Brasil que distribuíram no ano passado, diante desse lucro, 9 bilhões. 9 bilhões. E, no entanto, sem juro. Não, sem juro não. Sem nenhum imposto. A fase que eu queria deixar a todos é que se nós temos os deputados federais que estão aqui, se temos deputados estaduais que estão aqui, e se tem o Bobato também no lançamento da sua candidatura hoje, eu quero me colocar inteiramente à disposição dessa ideia de um projeto de nação. Mas eu quero ter a coragem também de dizer a Foz do Iguaçu que depois de 12 anos e meio trabalhando na Itaipume Nacional, fiz a opção de também morar aqui. E gostaria de ser senador de Foz do Iguaçu, da tríplice fronteira do oeste do Paraná. E junto com o Requião ser a voz daqueles que não têm voz, mas ser a consciência nacional em torno de um projeto de nação e um projeto de Estado do Paraná, que pense curto, médio e longo prazo. Gente, eu serei também um senador das emendas. Eu ajudei a colocar na Constituição a emenda parlamentar, não existia, porque não podia fazer nenhum projeto que aumentasse a despesa ou diminuísse a receita, era assim que funcionava a Constituição brasileira. E nós mudamos e hoje virou uma inversão. A emenda virou mais importante do que o voto e do que a decisão de um parlamentar em Brasília. A emenda é complementar e vou trabalhar para trazer dinheiro para cá sim, mas ela não pode ser o principal. E prometem, e a emenda às vezes não chega. E quando chega, é às vezes uma migalha diante do que estão vendendo do Brasil e que estão fazendo de desconstrução da nossa indústria brasileira. É preciso ter a coragem de a gente compreender o destemor daqueles que têm amor à pátria, que sabe que é importante a globalização, mas a globalização continua sendo um grande ensinamento. Para ser universal e globalizado tem que cantar a sua aldeia. Finalizo agradecendo, e fui mais do tempo que devia. Mas era preciso conversar um pouco aqui, porque quero ser sim um representante que nós possamos construir uma agenda de interesse de Foz do Iguaçu para todos os deputados e para todos os senadores. Uma agenda de interesse do Paraná que tem que ser suprapartidária, mas por outro lado é preciso ter lado. Finalmente, há um conceito que se rompeu no Brasil. A política é a arte, a ciência de bem servir. Bem servir. E hoje nós vivemos muitos mandatos que se servem do mandato pelos seus interesses e de grupos. Servir
é algo sagrado. Servir e não servir-se dos mandatos. Obrigado, Requião, por estarmos juntos. Obrigado, Arruda, pela possibilidade de fazer a mudança que o Paraná precisa. Obrigado, essa nossa extraordinária Eliana. Mas obrigado aos deputados estaduais e federais, aos dirigentes partidários. Obrigado a cada um de vocês, porque nós temos a história na mão e a esperança na frente. Vamos fazê-la!